com muita vulnerabilidade, eu vou trazer para vocês que falar dos pais, falar da família é um tema que eu sempre tenho muito cuidado. Porque a gente não quer magoar as pessoas que a gente mais ama, né? Então, tudo que eu trago aqui é sempre com muito respeito, mas baseado no que eu acredito e no que eu vivo ou vivi, certo? Então, assim, não é a invenção da Ana Paula, não. Eu sempre olhei muito para essa questão com a família e estudei muito esse assunto família, porque sempre foi uma coisa que doía em mim, que pesava. Para eu tomar uma decisão, eu pensava, meu Deus, mas se eu tomar essa decisão, eu vou machucar muito os meus pais. Putz, eu não quero fazer isso porque meus pais vão pensar isso de mim. E muitas vezes eu me vi ali estagnada, presa às ilusões da minha mente, com medo do julgamento dos meus pais, com medo de machucar os meus pais. Até que eu entendi que cada um precisa viver a sua vida e assumir as responsabilidades das suas decisões, sabe? E sustentar o seu propósito. E o meu propósito, eu sinto que tá muito ligado, sim, à relação com a família. Porque o que eu fiz e a decisão que eu tomei e que eu tenho tomado todos esses anos sempre foi de um lugar, vista muitas vezes de um lugar de rebeldia, de um lugar até de, ai, não tem consideração, é muito egoísta. Já recebi, sim, esse julgamento, sabe? Mas às vezes a gente precisa ser egoísta. Às vezes a gente precisa, sim, tomar as nossas próprias decisões e viver a vida que a nossa alma anseia, e foi o que eu fiz. Então eu vou contar pra vocês alguns acontecimentos para que vocês entendam como a influência dos pais pode muitas vezes fazer com que a gente vá pelo caminho que não é o caminho que a gente gostaria. E eu não tô dizendo que é errado ou que é certo, tá? Só que você queria ir por um caminho e seu pai vem e fala, não, vamos por aqui. Aí você vai por ali, aí fala, não é por aqui também. E aí você tem que ter muito autoconhecimento e tá muito confiante de si, tem muita fé em si pra você tomar uma decisão baseada na sua alma, no seu propósito, porque vão vir pessoas, vai vir a sua família, vão vir os amigos que vão questionar, então você tem que estar muito firme. Quando eu era muito jovem, adolescente, estava decidindo o curso da faculdade, eu pensava muito em jornalismo. Desde o começo, gente, tinha a medicina ali, porque a medicina não era nem pelo curso, a medicina era mais pra poder ajudar pessoas. E sempre teve o jornalismo que me chamava muita atenção desde pequena. E quando eu trouxe para o meu pai, especialmente para ele falou, não dá certo. Você mora em Bela Cruz, como é que um curso de jornalismo vai te fazer prosperar, crescer? Não, 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 não. Então, naquela hora ali, aquele desejo, aquela vontade foi cortada. Eu fui influenciada por essa ideia de que, por ser um curso de cidade grande, não ia dar certo. Mas, gente, olha eu aqui sendo jornalista, praticamente, né? Eu mostro pra vocês o mundo através do meu celular. Eu comunico, eu já sou uma jornalista, eu já me vejo assim. Eu já comunico e já mostro o mundo sob o meu olhar. Então, e quando meu pai me disse isso, eu tinha uma sabedoria interna, uma intuição que me dizia assim, pai, mas quando a gente ama o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, quando a gente ama alguma coisa, a gente dá certo, sabe? Não tem isso de cidade pequena, não tem isso de ser um curso tal. Não, quando você ama, você faz acontecer, as coisas fluem pra você. Gente, eu muito jovem, eu já sabia disso, mas eu não consegui me empoderar e tomar a decisão e assumir a decisão de eu quero jornalismo, eu vou fazer. Na época eu não tinha essa autoconfiança toda, esse empoderamento todo pra bater no pé e dizer, sabe? Então eu fui por eles. Fiz farmácia, tranquei, porque eles queriam farmácia, fiz a administração, terminei o curso também pra agradar. E não tô dizendo que isso foi errado, porque o curso de administração e a vida que eu tive em Fortaleza trouxeram muitos aprendizados. Tudo é muito bom, tudo é perfeito. Mas isso foi me empoderando. Tanto que quando eu terminei de fazer o curso de administração, eu já quis começar com o digital influencer, já com essa ideia de jornalismo bem lá no fundo, sabe? E agora, hoje, tô vivendo o meu sonho de viajar ao mundo, que é uma coisa que eu sempre quis. Gente, eu tive festas de aniversário que qualquer criança, adolescente adoraria ter. Mas que eu, no fundo, não queria. Porque eu queria mesmo era viajar.
Mas porque influenciada de novo ali pela família, pelos pais que visualizavam essa festa, né? Quais são os pais que não querem que a filha esteja ali num vestido de debutante, ali bonita, apresentando para as pessoas? Mas no fundo, eu não queria isso. Eu queria viajar. Sempre estava esteve muito claro. E hoje eu olho para isso sempre com muito carinho, mas entendendo, poxa, eu sempre soube o que eu queria. Eu sempre soube o que eu queria, mas eu me deixei ser influenciada pelos meus pais, pela minha família. Então, eu digo, tomem muito cuidado, olhem para o autoconhecimento, busquem as ferramentas do autoconhecimento, porque senão você vai acabar indo por um caminho que não é verdadeiramente o que você quer e você vai sentir na pele como tá ali, é um vazio, é um sentimento de, poxa, tenho tudo, mas não tenho nada, sabe? Então, tudo isso que eu trago pra vocês, gente, é com muita amorosidade e muito respeito. Eu amo e honro demais os meus pais e a minha família. Mas a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Porque cada um tem a sua forma de pensar. E meus pais aprenderam com os pais deles, que não tinham essa visão de que dá pra viajar e que dá pra trabalhar online, que dá pra ganhar dinheiro online. Meus avós não sabem mexer no celular. Então, como é que eu posso tomar uma decisão baseada num conhecimento que a minha mãe tem, que ela confiou na mãe dela, que não sabe que isso aqui é possível? Então, é muito bom, é importante a gente se questionar e a gente entender até que ponto eu escuto ali aquele conselho e tomo ele como pra mim, até que ponto não, sabe? Então, tipo assim, tem muita coisa que eu aprendi, que meus pais aprenderam com os pais dele, que são crenças limitantes, né? Como, por exemplo, o recebimento. Outro assunto que eu falei, que eu até mostrei nos stories, né? Eu tinha meus relacionamentos e eu percebia que a minha mãe adorava me dar o dinheiro pra eu ser aquela pessoa que contribuía na conta. Legal, dividir, né? Dividir a conta com o namorado e tal. Mas até que ponto eu tinha que estar sempre ali contribuindo, sabe? Por que que eu, sendo uma energia feminina, não poderia simplesmente receber? Me permitir receber. Então, eu chegava, eu tinha meio até aquela coisa, ai não, eu tenho dinheiro, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar. Mas eu não estava aberta às vezes para receber, sabe? Porque eu sempre tinha o dinheiro. Eu fui ensinada assim, de que você tem um dinheiro, você vai lá e você paga as suas coisas. Então, assim, por que não se colocar nesse lugar de, poxa, hoje aqui eu vou receber, eu mereço. E eu tenho curado e me libertado tanto dessas crenças de que eu tenho que pagar, que tenho recebido presentes do universo, sabe? Cafés da manhã, flores aqui na casa, tipo, coisas que antes eu não recebia porque eu tava sempre com essa barreira de, não, peraí, eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Então, eu fui colocada nessa situação aqui na Europa com pouco rendimento, com pouca renda na minha conta. Eu sinto que foi justamente para eu entender que, calma aí, AP. Por muitas vezes você pagou, você contribuiu, você deu dinheiro. Se permita receber. É natural, é da energia em receber. Né? Então, assim, tudo isso, gente, que eu fui meio que limpando, sabe? Limpando. E que eu tinha aprendido mesmo com a minha família, que eu tinha aprendido com os meus pais. Então, é muito bom a gente ter esse olhar mais crítico e se questionar até que ponto isso faz sentido pra mim ou não. Porque, olha só, era esperado de mim administrar a empresa. Eu tava ali, formada em administração, com uma empresa para administrar, sendo filha única. E tô aqui. Passando as minhas dificuldades, passando por situações desafiadoras, sim. Mas vivendo o que eu acredito, que a minha alma deseja. E mostrando pra mim mesma que, sim, quando eu escuto a minha intuição, quando eu tomo as decisões baseadas no que eu acredito, tudo flui. Tudo flui. Então, tome muito cuidado com essa influência dos pais. É diferente. E eu ensino na minha mentoria. A gente precisa honrar o nosso passado, aceitar e honrar a nossa ancestralidade, né? Ficando com o que faz sentido pra gente, mas entregando pra eles o que não faz sentido. Porque se você for olhar pra trás, são pessoas que muitas vezes não puderam viver seus sonhos. Mulheres que não puderam nunca pensar em sonhar, porque tinham que cuidar da casa e dos filhos. E eu tô sendo essa geração que posso realizar os meus sonhos.
Eu posso realizar os meus sonhos, eu não sou obrigada a estar numa casa cuidando de filho. Isso não existe mais na nossa geração. Então, por que é que eu vou me prender a isso? A uma geração que já passou. Agora é uma outra coisa, é o futuro. O que é que eu quero no futuro? Liberdade geográfica, liberdade financeira. Eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu quero atrair dinheiro, ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. Se eu estiver na China, eu consigo ganhar dinheiro. Se eu estiver no Japão, eu consigo ganhar dinheiro. Na Ásia, do mesmo jeito. Porque o meu trabalho permite isso. A tecnologia hoje em dia permite isso. E lá atrás, os nossos ancestrais não sabiam que existiria essa tecnologia. Eles não sabiam, e muitos não sabem como mexer num celular, gente. Não sabem como criar um produto, um PDF. Então é importante que a gente entenda que nós sim somos o futuro. E a gente seguir e ir pra frente, honrando o passado, mas indo pra frente. Eles esperam isso da gente. Inconscientemente, a nossa ancestralidade vibra para que a gente realize os nossos sonhos que eles lá atrás não puderam realizar. Por causa das crenças, por causa da época que era outra. Entendem isso tudo? Espero ter sido clara, falei com muito amor. Esse é um tema que eu adoro falar e que eu explico muito mais na minha mentoria através das práticas e meditações. Então, se você quiser, é só me chamar no direct que eu te envio meu PDF com os valores. Um beijo e até o próximo tópico. Vou deixar aqui uma enquete para vocês escolherem.